Hola, amados. Quiero en este momento saludar a todos con la paz que sobrepasa todo el entendimiento que viene del Señor Jesús. Quiero tratar con ustedes hoy de un tema muy importante. Sabemos nosotros que el escenario que estamos viviendo es un escenario de pandemia, crisis. Yo he escuchado de mucha gente que ha perdido su empleo. Otros que están recibiendo menos dinero. El sueldo ha sido cortado. Y entonces muchas veces, en medio de todo eso, pensamos, ¿será que es posible ver alguna esperanza en eso todo? Yo quiero decirte algo muy importante. Lo que veo determina quién yo soy. Y Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. ¿Qué significa eso? Significa que de la manera como nosotros podemos ver el mundo, segundo la óptica que tenemos del mundo, eso puede llenarnos de tinieblas o de luz. Quiero traer un ejemplo muy importante de la palabra del profeta Isaías. El profeta Isaías vivía en un escenario no muy bueno. Ahí había gente corrupta, mucha corrupción, gente borracha, una confusión tan grande. E incluso, en medio de todo eso, un rey que muchos dicen que era su tío, se murió después de reinar por 52 años. Había una tristeza alrededor de ese momento, de ese escenario de la vida de Isaías. En el capítulo 6, Isaías tiene una visión. Ponga su atención, el mundo que Isaías vivía era un mundo malo, de muchas crisis, muchos problemas. En Isaías capítulo 6 leemos: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daban voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y a la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Vamos a orar nesse momento. Por favor, ¿a dónde tú estás ahora, donde tú estés? Por favor, cierra tus ojos, si está en familia o solo, y repita esa oración. Sea en voz alta o sea solamente adentro de tu corazón, repita conmigo. Dile: Señor Jesús, esta es tu palabra. Viva, Señor. Y yo estoy completamente abierto, mis oídos están abiertos para escuchar tu palabra. Dame, Señor, en ese momento tu toque, el toque del Espíritu Santo. Que tu palabra pueda bajar sobre mí como un bálsamo, para que no solamente yo la pueda entender,
sino para que la pueda recibir, Señor. Y de esa manera, Señor, tu palabra se transforme en vida, en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, vamos a entender aquí una cosa muy importante. Aquí hay dos maneras de ver el escenario. El mundo visto desde la óptica de Isaías y el mundo visto desde la óptica de los serafines. Como yo había comentado, quiero ahora comprobar con algunos textos bíblicos. El mundo visto por la óptica de Isaías está en Isaías capítulo 5, versículo 8, o sea, un poquito antes del capítulo 6, que dice: hay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo, hasta que no quede sitio alguno, para así habitar ustedes solo en medio de la tierra. Hay los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, y los que trasnochan para que el vino los encienda. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que llenen las tinieblas de luz por luz y a la luz por tinieblas. Que tiene los amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Vamos a entender o que significa isso. El mundo del profeta Isaías era real. Lo que el profeta veía era de hecho real. Sin embargo, eso produjo un reflejo. Él estaba diciendo: estoy muriendo, yo no soporto más eso, soy impuro e indigno. O sea, todo ese escenario, todo ese entorno está me contaminando. Y dice más: mi mundo está lleno de gente impura. Por otro lado, los serafines decían: santo es el todopoderoso Señor de los ejércitos. Y la tierra que los serafines veían era: llena está toda la tierra de su gloria. Parece cosas completamente diferentes. Uno dice: la tierra está llena de maldad, de corrupción. El otro dice: la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible tener visiones tan distintas, tan diferentes? Primero que todo, vamos a entender la visión de los serafines. Los serafines vivían en la presencia de Dios. Ellos no eran visitas, no eran frecuentadores, ellos vivían en la presencia de Dios. Como dice el versículo 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y él uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Cuando una persona vive en la presencia del Señor, no importa lo que pase, no importa lo que está ocurriendo alrededor de él. Él está diciendo el siguiente, él está de acuerdo con 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, que dice: dad gracias en todo, no apaguéis el espíritu, apartaos de toda especie de mal. No es que no existe el mal, sí, el mal está ahí. Está diciendo el siguiente: apartaos de toda especie de mal. Eso significa tener cuidado con lo que ve. Yo tengo que entender que yo hago una elección. Lo que es que yo decido ver. En el versículo 2 dice que esos serafines tenían 6 alas y que con 2 alas cubrían sus rostros. Eso está en Isaías capítulo 6, versículo 2b. Con 2 cubrían sus rostros. Eso está de acuerdo con Proverbios 4:25, que dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante.
esse é um momento que, claro, nós outros necessitamos de saber as notícias, nós outros necessitamos de entender lo que os cientistas verdadeiros estão dizendo. Sin embargo, se nós outros abrimos nossos olhos para ver desde a manhã hasta a noite solamente notícias muitas vezes corruptas, que têm uma tendência política ser de um lado a outro, vamos nos llenar de tenebras. É importante entender cuidado com o que nós outros estamos vendo. Outro ponto é que eles tinham cuidado com seus pés. Com 2 alas cobriam seus pés. Versículo 2c. Com 2 cobriam seus pés. O que significa isso? Significa, amados, que tu pode dizer, pastor, como é que eu devo cuidar de meus pés? Significa que devo cuidar aonde eu estou caminhando? Eu estou em meu hogar, não posso sair para nenhum local, estou em confinamento. Sabe, amado, é importante saber aonde nós outros estamos indo, verdade? Mas muitas vezes, aunque estamos em um local fijo e sem sair para nenhum lugar, nossa alma pode caminhar muito. Podemos ir para locais tão oscuros que não conseguimos sequer entender como pode passar isso. Provérbios 4, 26 diz, fíjate, mira que palavra forte, fíjate en el sendero tus pés, fíjate en el sendero de tus pés, e todos tus caminhos serão estabelecidos. Ou seja, fíjate en el sendero de tus pés, e todos tus caminhos serão estabelecidos. Não te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pé del mal. Nesse tempo é um tempo muito importante de saber aonde estamos caminhando, aunque seja em espírito, aunque seja com el alma. ¿Por quê, pastor? Porque é importante que diariamente podamos receber o ânimo restaurador. Isso vai permitir que nós outros possamos volar, não nos arrastrar, senão volar. Em Isaías 6:2 diz, por encima de ele havia serafines, cada um tinha 6 alas, com 2 cobria seus rostos, com 2 cobria seus pés, e com 2 volavam. Isso está de acordo com Isaías 40:31, que diz, pero los que esperam ou confia en el Senhor renovarão suas forças, se remontarão com alas como as águilas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é tão importante que quando passamos por esse câmbio, ao invés de nós outros teremos olhos solamente para nós outros, para nossas lástimas, para nossos dolores, passamos a mirar o dolor de outro. Em Isaías 6:6 diz, entonces volou hacia mí uno de los serafines com carbón encendido, e en su mano, que había tomado del altar con tenazas, él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus lábios, e has quitado tu iniquidade e perdonado tu pecado. O que significa isso? Uma restauração. Isaías estava necessitando de uma restauração. E ele passa por uma restauração. Em Salmos 82:4 diz, rescatem al débil e al necessitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Nesse momento podemos dizer que empieza um cambio em la visão do profeta Isaías. E como isso é possível? Temos que entender, amados, que muitas vezes na vida é necessário perder para ganhar. É necessário ter uma pérdida para poder receber algo novo. Como já he comentado, el rei Uzias havia reinado por 52 anos. Se nós outros pensarmos um pouco na média de vida, de idade que aqueles homens e mulheres tinham naquele tempo, podemos dizer que, se não todos, praticamente a grande maioria, não havia conhecido outro rei senão o rei Uzias. Sim, é verdade que esse rei, nos últimos anos, havia cometido um erro, um pecado. Ele havia entrado no templo
sem ser sacerdote, e queimado incenso. E por causa disso adquiriu lepra, se tornou leproso. Pero vamos entender o cenário. Aqui temos um mundo corrupto, gente mala, um rei leproso, e esse rei se muere. E agora seu filho vai assumir em seu lugar. E não sabemos como isso vai ser. Um momento de muito, assim como podemos dizer, incertidumbre, não? É uma coisa que não sabemos o que vai passar. Como diz o versículo 1, diz, en el año de la muerte del rei Usías. Então, é como se o Senhor estava dizendo, tu necessitas perder a visão de um rei humano para poder ganhar a visão daquele que é rei de reis, rei eterno. Era necessário perder o rei Usías. E ele disse, nesse ano que de la morte del rei Usías, vi eu ao Senhor, sentado sobre um trono alto e sublime. E aqui vai uma grande pergunta. Que seria para nós outros esse rei Usías? Muitas vezes é necessário perder uma coisa que nós outros dizemos, não, isso aqui não quero perder nada de maneira nenhuma. E quando isso sai de nossa vida, aunque pueda produzir, ao primeiro momento, dolor, hasta desesperação, quando entramos na presença do Senhor, nossos olhos podem ser abertos e podemos ver não a um rei humano, sino ao rei de reis. Esse é um ponto importante. Nesse momento, quando nós outros estamos sendo transformados, é muito importante aprender a reconhecer nossos erros. Sim, porque muitas vezes, quando estamos passando por uma luta, nós outros conseguimos apontar erros de toda a gente, de muita gente. Pero aqui Isaías disse assim, ai de mim, porque perdido estou, pois sou homem de lábios imundos. Aunque estava dizendo, em meio de um pueblo de lábios imundos eu habito, ele estava dizendo, mira o que ocorreu, eu deveria ser uma influência positiva para esse pueblo, pero o que ha passado é o contrário. Esse pueblo ha me influenciado. Eu, como um profeta, que deveria ser sal e luz, passei não a influenciar o mundo, mas o mundo passou a influenciar-me. Uma confissão, muito importante entender. Em terceiro ponto, não somente confessou, senão disse, agora quero ser tratado, eu quero melhorar, eu quero sair disso, eu quero ser sano, eu quero passar por esse processo de sanidade. E então volou hacia mim um de los serafines com um carvão encendido em sua mão, que havia tomado do altar com as tenazas. Quando ele tocou minha boca. Sempre que leio esse versículo, a ideia de uma brasa viva, encendida, humeante, tocando em los lábios, definitivamente é uma experiência que pode produzir dolor. Sim, quando o Senhor nos trata para cambiar nosso caráter, para quitar de nós outros uma coisa maligna, muitas vezes produz dolor. Sin embargo, é um dolor que produz vida. Vida. É importante entender isso. Em Mateus 10, 38, o Senhor Jesus nos ensina. E ele que não toma sua cruz e siga em pos de mim, não é digno de mim. El que ha hallado sua vida, la perderá. E el que ha perdido sua vida por minha causa, la hallará. Ou seja, a cruz produz dolor, pero nos leva ao Padre, nos leva à vida. O que significa a vida? O que significa isso, pastor? É crucificar nossa voluntade, para que a voluntade de Deus seja hecha em nosso mundo. É como assim dizer, traer o cielo hasta nosotros, el entorno que está en los cielos, a donde el Señor habla una palabra y los
ángeles le obedecen. Que isso pueda empezar a passar em nosso hogar, em nossa vida. É produzir esse entorno. Nesse momento é tão importante porque o cambio não solamente purifica al profeta, sino le califica para responder al chamado del Senhor. Em versículo 8 diz: E oí a voz del Senhor que decía: ¿A quem enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aqui estou, envia-me a mim, le respondí. Que coisa tremenda. A partir desse momento, Isaías deixou de mirar para si e passou a mirar lo que Deus mira. Que cura, que transformação, que coisa tremenda. O homem que antes estava apuntando os errores de toda a gente, não, agora sou ai de mim, e agora o Senhor me transforma, e agora eu digo: aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser alguém que pueda ser capaz de actuar transformando mi geração. Como diz Santiago 1:27, a religião pura e sem mácula delante de nuestro Deus e Padre é esta: visitar a los huérfanos e a las viudas em sus aflicciones e guardar-se sem mancha del mundo. Esse é o momento que nós outros temos que visitar. O que significa visitar, pastor? Eu não devo ir para nenhum sítio, não devo ir para nenhum local, porque eu estou em confinamento. Visitar aqui significa atender, significa poder acercar-se de essas pessoas, poder dizer: eu passo meus dolores, eu passo meu momento tão difícil, mas minha vida está guardada em las manos de Deus, e eu confio. Agora estou transformado. Eu que tinha lábios impuros, agora passei por um cambio. Antes tinha um lábio para criticar, para apontar, e agora tenho lábios para sanar. E podemos ver, amados, em Isaías 50, versículo 4, algo tão importante, que disse: Deus, el Senhor me ha dado uma língua de sábios. Ponga sua atenção, que transformação absoluta. Aqui está dizendo: Deus me ha dado. O que significa Deus me ha dado? Significa que eu antes não lo tinha. Pero porque aceptei passar por el tratamento, e lo passei porque antes confessei mis errores. Eu disse: eu tenho esse pecado, eu tenho esse problema. Então, agora o Senhor me ha dado uma nova língua. Eu quero falar contigo que és esposo, a tu que és esposa. Esse é um momento de cambio. Quizás toda tu vida tu tivesse lábios listos para apontar errores. E esse é o momento que o Senhor está dizendo: entra em tu quarto. E que esse quarto se transforme em el trono de Deus, para que pueda dizer, en el año da pandemia, coronavírus, en el año que perdi mi trabajo, en el año que eu não sabia o que fazer, en el año aonde tantas coisas estavam saindo de mis manos, eu vi al Senhor. E quando eu vi al Senhor, eu vi sua glória. Não vi solamente o que estava passando, não vi solamente tantas coisas malas que estavam passando, eu vi al Senhor. E Ele estava sentado em seu alto e sublime trono. E essa visão cambiou completamente meu ser, me hizo uma nova persona. E depois que eu confesso meu pecado, depois que eu digo: Senhor, eu quero tratar meu erro, eu quero tratar as coisas que eu posso cambiar. Sim, porque muitas vezes nós outros queremos cambiar
los otros, los demás. Amados, nosotros só temos o poder de cambiar a nosotros. Isaías entendeu isso. Isaías poderia dizer ao Senhor, temos em la terra, a terra não está como dizem os serafines, a terra não está llena de sua glória, a terra está llena de corrupção, de gente mala. Não, ele diz, Senhor, eu entendi. Tu queres que essa glória que está aqui pueda transformar mi geração, pueda entrar em los hogares, pueda entrar em las vidas. Sin embargo, tu necessitas de um canal. E aqui estou. E aqui está dizendo, em Isaías 54, Deus, el Senhor, me ha dado uma língua de sábios. ¿Para quê? Para saber apontar errores? Não. Para saber como consolar a los cansados. Para saber como consolar a los cansados. Todas as manhãs despierta mis ouvidos para que escute como los sábios. Que cambio tremendo, amados. Que transformação. El mundo que el profeta veía se murió. E agora nasce delante de ele um novo mundo. Um mundo aonde el Senhor reina. Um mundo aonde, aunque tenha tantos problemas, ele está dizendo, eu sou el canal, o único canal, para que a glória del Senhor pueda llenar toda a terra. Então, essa palavra é para ti. Não sei que mundo estás vendo, não sei como está tu coração, não sei se estás optimista, pessimista, não sei. E aqui não é uma palavra para que pueda ter uma boa positividade por algumas horas. Não. Aqui é uma palavra de transformação, de adentro hacia afuera. Que nessa noite podamos entrar nesse local. Que nessa noite que quizás tu tenhas pérdidas, que quizás tu rei Uzias ha sido muerto e estás llorando sua muerte. Deja a los muertos, que pueda mirar ao Rei de Reis e pueda receber ao Senhor, que essa perda possa resultar em uma vitória tremenda em tua vida. Eu quero profetizar, igreja, que aunque passemos em el vale oscuro, el vale de muerte, como se diz en el Salmo, não estamos solos. El Senhor está com nós. E que a presença del Senhor, que a glória del Senhor pueda agora llenar tu casa, tu família, tu hogar, aonde tu pongas tus manos, que aí esté a glória de Deus. Tenha uma semana muito bendecida. Reciba muito del Senhor. Sin embargo, passe também a mirar a los demás, a los que necessitam. E dessa maneira, o Senhor vai transformar-te em um canal de bendição. Que o Senhor te bendiga poderosamente. Amém e amém.